Tem todas lá YouTube? no Aham. YouTube? MMC e MDC, tá assistindo lá, suas aulas. Hum, show. Semana passada eu falei que ia passar um exercício para vocês, para resolver na monitoria, mas acabou que a monitoria tinha sido antecipada, né? Foi na terça e a outra aula de matemática foi na quinta. Aí, essa semana aqui a professora vai juntar as atividades e vai passar para vocês resolverem e tirar dúvida na monitoria. Mas tinha umas coisas suas lá, de sistema, no exercício da monitoria. Ela só não trabalhou na hora, ela trabalhou os polígonos, mas tinha umas questões suas lá de sistema. Sim. Tá. Então tá, entendi. Então ela colocou. Eu perguntei para ela e ela falou assim que não tinha tido tempo, né? Porque tinha trocado a ordem, né? Mas e beleza. Hoje eu vou continuar fazendo exercício com vocês, porque sistemas, como eu disse, tipo, parece difícil, mas se ficar praticando acaba pegando jeito, porque as questões são muito parecidas, entendeu? Então depois que você pega o jeito, você pega a maldade de como definir as variáveis, né, do problema, o problema fica bem mais fácil. Então vamos lá. Já entrou. Hoje tem menos gente. Somos 7. Compartilhar a tela com vocês. Quando aparecer, vocês me falam. Não apareceu a tela ainda não? Sim, entendeu? Então, na aula passada a gente fez 4 ou 5 exercícios. A gente fez 4 exercícios. E hoje eu trouxe 5. Não sei se a gente vai conseguir fazer todos, mas se não der, vai ficar para monitoria. Então é o seguinte, vamos tentar fazer junto para a gente ir lembrando como é que faz. E sempre que tiver dúvida, pergunta para a gente tentar avançar junto, beleza? Ou também durante a semana, quem tiver dúvida pode me mandar, tá? Isso aí, vamos lá. Então, essa questãozinha que a gente vai fazer aqui é do Cefet de 2016. Engraçado, o Cefet não aceita o Enem? Isso aí, achei que aceitasse. Vamos lá. Uma garrafa PET com sua tampa custa 60 centavos. Sabendo que a garrafa custa 50 centavos a mais que a tampa, quanto custa só a tampa? Bem, geralmente o que eu faço para poder resolver uma questão? Leio uma primeira vez, para poder ter uma ideia do que a questão está falando, e na segunda vez eu já leio tentando montar o problema. Por exemplo, de primeira que a gente leu, que ele fala de duas coisas. Ele fala da garrafa PET e ele fala da tampa da garrafa. Então, garrafa e tampa. Beleza. Então a gente já sabe que nossa questão vai ter alguma coisa a ver com tampa e garrafa. Outra coisa que ele fala é o custo de cada coisa. Então, ele dá um custo aqui, deixa eu marcar de outra cor. Ele fala aqui, ó, 60 centavos e aqui 50 centavos a mais. Então, beleza. Então, a gente vai ter garrafa, tampa e valor para a gente montar o nosso problema. Então, vamos ler de novo. Ele fala, uma garrafa PET com sua tampa custa 60 centavos. Então, eu vou chamar a garrafa PET de PET, de P. E a tampa eu vou chamar de T.
Beleza? Então, toda vez que eu escrever P, eu estou falando de garrafa PET, e T, eu estou falando de tampa. Então ele fala o seguinte: uma garrafa com sua tampa custa 60 centavos. Então, se eu tenho... Ele fala, ó, garrafa com. O com aqui, ele dá a ideia de junto. Quando fala uma coisa e outra, uma coisa com outra, dá uma ideia de soma. E é exatamente isso a gente vai ter. Que ele fala, a garrafa PET mais a tampa custa 60 centavos. Pronto, a gente já tem a nossa equaçãozinha 1. Depois, o que ele fala em sequência? Sabendo que a garrafa custa 50 centavos a mais que a tampa. Quanto custa a tampa? Então, seguinte, ele fala que a garrafa ela custa 50 centavos a mais que a tampa. Então, se eu tiver o valor da tampa mais 50 centavos, isso é igual ao valor da garrafa. Pensa, a garrafa custa 50 centavos a mais do que a tampa. Então, por exemplo, se eu tenho que o chiclete custa 5 centavos a mais do que o chiclete B, o chiclete A. Então, o chiclete A é igual ao valor, o preço do chiclete A é igual ao valor do chiclete B mais 5 centavos. Então, no caso aqui, o valor da garrafa PET é igual ao valor da tampa mais 50 centavos. E essa é a nossa segunda equação. Eu acho que essa primeira aqui é um pouco mais simples de visualizar. E a segunda aqui um pouquinho mais complicado. Mas ficou alguma dúvida nessa segunda aqui? Ou na primeira? Professor, eu não entendi. Tudo ou usar essa segunda aqui? Tudo. Eu não entendi por que a tampa mais 50 centavos. Uhum. Não, a tampa não vale 50 centavos. Não, o mais 50 centavos, entendeu? Oi? Não entendi por que mais 50 centavos. Ah, tá. Entendi. É o seguinte. Ele fala aqui, essa frase aqui, ó. A garrafa custa 50 centavos a mais do que a tampa. Esse P aqui é o valor da garrafa e o T é o valor da tampa. Mas então, por que se vai custar 50 centavos a mais que a tampa, vai ficar só 60 centavos? Oi? No resultado do P mais a tampa, fica 60 centavos. Uhum. Se Isso. a garrafa custa mais 50 centavos a mais que a tampa, por que vai ficar 60? Então, a gente não sabe o valor de nada ainda, né? O que a gente quer descobrir é o valor da tampa. E a gente sabe que a garrafa, ela custa 50 centavos a mais do que a tampa. Isso que você está querendo descobrir é o que a gente vai fazer para poder resolver o problema. A gente vai substituir uma coisinha na outra. Então a gente vai ter, no lugar desse P aqui, eu vou colocar esse valor aqui, ó. Então eu vou ter T mais 50 mais T é igual a 60. Então, esse primeiro pedacinho aqui é P. Aqui, ó, P é igual a T mais 50. É só substituir aqui. Entendi. Oi? Entendi. Ah, tá. Então, quando a gente tem letra e número, a gente mantém os números, as letras juntos. Então, T mais T
T mais T é igual a 2T. E eu vou passar o 50 para lá negativo. Ele está positivo aqui. Eu vou ter 60 menos 50. O que você fez? Você somou os dois? O 1 mais o 2, né? Foi isso, né? Oi? Você somou o 1 mais o 2, né? Tipo, o sistema 1 com o 2 aqui, né? Não, eu substituí um no outro. Na hora de resolver o sistema, a gente viu que tinha duas coisas. Uma que você pode fazer operações, né? Ou somar ou subtrair Sim, uma sim. equação da outra. Ou você pode substituir direto. Então, Ah, ah. essa aqui já me fala, ó, P é igual a T mais 50. Então, eu Ah, substituí entendi. aqui, ó. Aí você. Tá bom, beleza. Entendi. Aí sobra esse aqui, né? Eu somei o T com T, 2T's. Igual a 60, e o 50 passou para lá negativo. Eu vou ter aqui que 2T é igual a 10. T, o 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Dividido por 2, o T é igual a 50 centavos. 5 centavos, na verdade, né? Então, essa é a nossa resposta. Agora vamos fazer as contas aqui no cantinho para a gente ver se confere. Ó, se a a garrafa custa 50 centavos a mais do que a tampa, então eu vou ter aqui que a minha garrafa PET, ela vai custar 55 centavos, que é 5 centavos que a gente achou aqui, mais 50. Então, a minha garrafa PET custa 55 centavos. Vamos verificar agora. Se eu somar os 55 mais os 5, que é o valor da garrafa mais o valor da tampa, isso é igual a 60. Então, a gente verificou as duas condições que ele falou. A questão acaba aqui, né? Ele pede para achar o valor da tampa. Mas o que eu fiz aqui é só uma verificação. Toda vez que a gente tem um sistema, você acha um valor, quando você substitui ele na equação aqui, tem que dar verdadeiro. O que quer dizer? Por exemplo, as condições que ele falou aqui em cima, que a gente usou para fazer as equações, elas têm que ser verdadeiras. E quais são? Ele fala que a tampa, a garrafa custa 50 centavos a mais do que a tampa. Então, se a tampa custa 5 centavos, a garrafa tem que custar 55. E fala que os dois juntos custam 60. Os dois juntos é somar um com o outro. Então, 55 mais 5 é 60. Verdade. É o que ele fala. Então, a gente achou o valor da tampa aqui. Ficou claro? Todo mundo? Quem não entendeu, onde que não entendeu? Pra gente voltar. Ah, tá. Ficou 55 porque você descobriu o valor de T, né? Tá. A questão acaba aqui. Quando eu acho o valor de T. O que eu fiz aqui é só para a gente poder verificar se a resposta estava certa. Porque ele pede quanto custa a Tirando tampa. uma prova, né? A próxima questão é bem parecida. Só que, em vez de ser dinheiros, é idade. Então, é o seguinte. A soma das idades de Joaquim e Lúcio é 60 anos. Sabendo que a idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio, qual é a idade de cada um deles? Beleza. Então, a gente está falando de idade. Nossas variáveis vão ser idade. Eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de J. J é a idade do Joaquim. E L vai ser a idade do Lúcio. E agora nós vamos ler a questão de novo, tentando montar o sistema. Ele fala, a soma das idades de Joaquim e Lúcio é 60. É igual a 60.
Então, Você como prefere, que tipo, fica? J mais L é 60? Tipo assim? Exatamente. Nossa primeira equaçãozinha Tá, então aqui, esse é 1, né? isso. Nossa primeira equaçãozinha vai ser J mais L é igual a 60. Tá, não fala ainda a outra. Tipo assim, quando a outra falou que a Joaquim é o triplo, você vai colocar 3J é igual a L? Tipo assim? Então, ele fala ó, que a idade de Joaquim é 3 vezes a idade de Lúcio. Então, quando a gente às vezes se Ok. você pensar nisso como letra, Hum, é, fica um pouco mais difícil. Então, quando acontece assim, eu costumo pensar em número. Por exemplo, ele fala, a idade de Joaquim é 3 vezes a idade do Lúcio. Então, vou chutar uma idade para Lúcio só para eu ter uma ideia. Então, se o Lúcio tiver 10 anos, quantos anos tem Joaquim? 30, 30. Então, se o Lúcio tiver 10, o Joaquim tem 30. tem 30. Entendi. Então, quando a gente montar nossa equação aqui, tem que ser algo parecido com isso. Tá, mas A você gente pode fala, ó, substituir assim para tentar achar? Tipo assim, não, não. Ah, não? você pode ficar tentando, mas a chance de você conseguir achar É muito o valor pouca. certinho é pequena e gasta muito tempo. O que eu tô falando é o seguinte, você tinha falado que era 3J Aí, é J. igual a L. Agora vê Sim. se é verdade. Se L for 10, quanto que vale J? 3J, você passa o 3 para lá, você vai ter 10 dividido por 3. Ah, não vai dar, é verdade. Não vai dar, Eu entendeu? entendi agora. O que que é matematicamente o raciocínio não rola. Então, quando ele fala aqui, ele fala o seguinte, a idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio. Mais uma vez, o conectivo aqui, ó, é. Uhum. Então, se uma coisa é a outra, igual a outra, é o triplo, é igual ao triplo, aí entra o sinalzinho de igual. Então, eu vou ter aqui, ó, a idade de Joaquim, que é J, é Uhum. igual, é o triplo. Então, Não é é igual três ao triplo da vezes idade de Lúcio, que é igual a 3L. 3L, entendi. Olha, já é a segunda vez que eu coloco esse triplo, essas coisas no lugar errado. Agora eu entendi esse raciocínio que você fez. Todo mundo entendeu como que eu montei as equaçõezinhas aqui? Sim. Porque agora é só substituir. Então, ele pergunta a idade de cada um, né? Seguinte, se J é igual a 3L, eu vou pegar o valor de J e vou substituir aqui. Então, eu tenho J mais L é igual a 60. Só que J é igual a 3Ls. Então, eu vou substituir aqui. Então, eu vou ter 3Ls mais L é igual a 60. Eu vou ter aqui 4L é igual a 60. Está multiplicando 4, próximo para lá, dividindo. O L é igual a 60 dividido por 4. L é igual a 15. Achamos uma idade. Como que eu acho a outra idade agora? Substitui com algum dos sistemas, né? Isso. Então eu posso substituir esse L aqui, ou na No, primeira, ou na segunda. Eu vou substituir na segunda, que eu acho mais fácil. Então eu tenho que J é igual a 3L. Só que L vale 15. Então J é igual a 3 vezes 15. J é igual a 45. Pronto. Achamos a nossa segunda idade. O que eu fiz aquela hora? Foi conferir.
o seguinte. A gente pegou, quando for substituir o L, a gente substituiu nessa segunda aqui. Então, a gente sabe que ela é verdade, porque a gente acabou de usar ela aqui. Mas essa aqui, a gente pode verificar se é verdade. Fala que a soma das idades é 60. Então, vamos somar aqui. L mais J é quanto? O L vale 15. O J vale 45. 15 mais 45 é 60. Exatamente o que falou aqui. Então, beleza. Então, nossa questãozinha tá certa. Ô, Lucas, Sim. eu não entendi de onde você tirou esse 4. Tem como você me explicar novamente, por favor? Sim. Aqui, nessa etapa aqui, a gente está resolvendo a equação, daqui para baixo. A equação que é 3L mais L é igual a 60. 3L mais L é quanto? 4L. 4L. Então, esse 4L apareceu da soma de 3L mais L. Compreendi. Obrigada, viu, Lucas? Falou. Mais alguma dúvida, gente? Não. Então vamos fazer uma questãozinha aqui agora da UFMG, também de sistemas. Então, essa de questão de número de questões, ou questões certas ou questões erradas, cai muito. Muito. Inclusive no Enem. Mas vamos lá. Uma prova de múltipla escolha, com 60 questões, foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava, ou deixava em branco. Se o aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Bom, primeira coisa é identificar as variáveis que a gente vai usar. Mas, geralmente, a pergunta que ele faz já dá uma ideia para a gente de qual variável que a gente vai usar. Qual que é a pergunta? Qual o número de questões que ele acertou? Então, quais variáveis você acha que a gente vai usar para poder montar as equações? Tipo, EIP? número de AC. Vocês falaram junto, eu não escutei não. Repete, por favor. Pensei, tipo, número de acertos, NA, uma coisa assim. Não sei. MA? Número de acertos. Ah, Isso. NA, não, tá. Sim. Uhum. Entendi MA. Sim. Então, por exemplo, se ele está perguntando o número de acertos, uma das variáveis que a gente vai usar vai ser a quantidade de questões que ele acertou. Eu posso chamar de X. Como eu disse, eu falei nas últimas aulas. Eu prefiro chamar de uma letra que me lembra o que é cada uma das variáveis. Então, eu vou chamar o número de questões que ele acertou de A. Então, o número de questões que ele acertou é A. Então, eu preciso de duas variáveis, né? Porque são duas coisas que eu não sei numa prova, né? Qual é o outro tipo de... Qual é a outra letra que eu vou usar nessa questão? Vamos lembrar Que de de novo. questões? Do número de questões? Poderia ser o número de questões, né? Vamos colocar aqui. Mas vamos ler a questão de novo para a gente ir lembrando do que foi falado. Uma prova de múltipla escolha com 60 questões foi corrigida. Então, questão não pode ser, porque ele já... O número de questão total, porque ele acabou de falar. Né? Ele fala que a prova tem 60 questões, então a gente já sabe qual é o número de questões. E ela foi corrigida... Então, uma prova de 60 questões foi corrigida da segunda forma.
o aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava ou deixava em branco. Se o aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? O que pode ser a outra letra agora? É. É, Letra E. isso. O E, que seria o número de questões que ele errou. Então, A, o número de questões que ele acertou, E, o número de questões que ele errou. Exatamente. Agora, vamos ler o enunciado tentando montar as equações usando nossas variáveis. Vamos lá. Uma prova de múltipla escolha com 60 questões. Então, qual que é a primeira equação? Eu tenho uma prova com 60 questões. Tipo assim, vai ser alguma coisa igual a 60? Porque são É. 60 questões. Uhum. Então, tipo assim, A mais E é igual a 60? Isso. Vamos pensar o seguinte. A Ou prova, esse no em branco aqui não dá. Ah, é o mesmo valor. Eu deixava em a, branco. a prova tem 60 questões. Eu vou considerar que errar ou deixar em branco é a mesma coisa. Porque na questão não faz diferença. Pensar o seguinte, a prova tem 60 questões. Total de questões. Uma questão ela só pode estar errada ou certa. Não existe outra opção. Então, se eu somar a quantidade de questões que ele acertou com a quantidade de questões que ele errou, tem que me dar o total de questões da prova. Pensa você, se vocês fizeram uma prova, tem 10 questões lá. Vocês acertaram 6. Você acertou 6 logo, vocês erraram 4. Certo? Então, o número de questões... pode perguntar. Vai ser A menos E igual a 210? Ou A mais E igual a 210? Então, o número de questões é 60, né? Uma prova com 60 questões. Então, igual no exemplo aqui, se você acertou 6 questões e errou 4, a quantidade de questões que você acertou mais a quantidade de questões que você errou é igual a 10, que é o total de questões. Aqui vou fazer a mesma coisa. A quantidade de questões que ele acertou mais a quantidade de questões que ele errou é igual à quantidade de questões total, que é 60. Aí agora vamos partir para a parte dos pontos, que é a que você estava falando. O aluno ganha 5 pontos por questão que acerta e perde 1 ponto por questão que erra. Se o aluno totalizou 210 pontos, quantas questões ele acertou? Então, montar essa segunda equaçãozinha aqui é um pouquinho mais complicado, mas ainda é de boa. O que vocês me sugerem? Uma dica. Ó, ele fala aqui, ó. O aluno totalizou 210 pontos. Então, ele já está te falando aqui, ó. Tipo, A é igual a 210. Oi? O A vai ser 210? Ah, não. Ele Não, A totalizou menos 210 E. pontos. Oi? A menos E igual a 210? Então, 210 é número de pontos. Então, se você somar A menos E, você vai ter simplesmente o número de questões que você acertou Ah, tá. menos o número de questões que você errou. Mas isso não me dá a quantidade de pontos. Vai ser, então, A igual a 60 menos E? Então, isso que você está falando é verdade, mas ainda é essa mesma questão, essa mesma equação aqui. A gente está tentando montar agora a segunda equação, que tem a ver com total de pontos.
Então, se tem o que ele falou que tem a ver com o total de pontos, vão ler, sim, focar na parte que ele falou sobre pontos. Então, um aluno ganha 5 pontos toda vez que acerta. E ele perde 1 ponto toda vez que erra. Nossa, eu vou falar uma coisa que pode ser absurda, mas seria tipo esse 5 menos 1 igual a 210? Porque aí fica tudo número, não faz muito sentido. Então, mas ele ganha 5 pontos para cada questão que ele acerta. Então, Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar só em acerto. Ó, vamos pensar com números. Se ele acertar uma questão, quantos pontos que ele ganha? Não, vão ignorar os erros, por enquanto. 5 pontos. Com base nisso aqui. Ganha 5 pontos para cada questão que acerta. Sim. Se ele acertar uma questão, quantos pontos que ele faz? 5 pontos. 5 pontos. Se ele acertar 4 questões, quantos pontos que ele faz? 20. 20. O que você fez? Você multiplicou 5 pela quantidade de acertos. Então, é 5A mais ou menos. Só que a quantidade de acertos é o A. Então, e da mesma 5A forma... igual a 210? Então, aí ele continua no exercício, ele fala sobre uma regra sobre perder pontos também. Ele fala que você perde um ponto, para cada questão que você erra. Então, se o aluno acerta A, se ele acerta A questões, ele vai ganhar 5 vezes A pontos. Mas, a cada ponto, cada questão que ele errar, ele perde 1 ponto. Então, menos 1 vezes a quantidade de vezes que ele errou. E o total de pontos que ele fez é quanto? 210. 210. Então, o que é esse aqui que eu fiz? Ele fala assim... As informações primeiro da quantidade de questões, depois dos pontos. 2 sistemas, né? Isso. Ele falou que o total de pontos é 210, certo? E como que chega a 210 pontos? Bem, para cada questão que ele acerta, ele ganha 5 pontos. Então, a quantidade de pontos positivos que ele faz é 5 vezes a quantidade de questão que ele acerta. Só que ele também perde ponto quando ele erra. Então, é menos 1 ponto vezes a quantidade de questão que ele errar. Ficou claro isso aqui? Ou ainda está um pouco confuso? Entendi. Só é difícil montar mesmo, né? Raciocínio para montar. É por isso que eu estou tentando fazer muito exercício, porque não sei se vocês repararam, mas assim, as questões são muito parecidas. Sim, por exemplo, ó, a gente fez 3 questões hoje. Nas 3 questões, a gente teve uma coisa mais a outra é igual a um valor total. Ou um preço total, um número total. Nas 3, ó. Erros mais acertos igual a 60. Aqui era o preço da garrafa PET, mas o preço da tampa é igual a 60, que é o total. Aqui é a idade de Joaquim e de Lúcio é igual a 60. Então, aqui, ó, Joaquim mais Lúcio é igual a 60. Nas 3 questões que a gente fez, teve isso. Deixa eu ver se da que a gente fez na aula passada tem também. Essa aqui era, em vez de ser, essa aqui era um pouco mais complicada, que ele falava, em vez de ser x mais o y, em vez de ser o valor total, é 60% do valor total. Mas ainda é parecido com
com aquilo. Aqui. Nem lembro o que era A, o que era E. Mas ele fala que ó, A mais E é igual a 80. O que era 80? Aqui. O participante deu 80 tiros. Então, aqui é quase aquela questão ali, ó. A quantidade de tiros que ele acertou mais a quantidade de tiros que ele errou é igual à quantidade de tiros total. Porque quando você dá um tiro, ou você acerta ou você erra. Então, a quantidade de tiros total é a quantidade de vezes de tiros acertados e a quantidade de tiros que você errou. A mais E é igual a 80. Tá vendo? Em todas as questões, tem coisas parecidas. Então, se a gente ir praticando, a gente acaba pegando o jeito. Vamos lá. E agora, como que eu resolvo esse sistema aqui? Ixi. Vou escrever de novo. Enquanto vocês pensam. Como que eu resolvo? Dá para fazer somando os dois? Tipo, somando? Dá pra fazer somando os dois. Mas Então, seria vou mais somar. fácil, não? Eu vou somar a equação 1 com a equação 2. Beleza. Primeiro eu pego tudo que está do lado esquerdo da equação 1. Vou ter A mais E. Tudo que está do lado esquerdo da equação 2. Mais 5A menos E. Porque menos 1 vezes E é menos E. Que é igual. Agora tudo está do lado direito da primeira equação. 60. E tudo que está do lado direito da segunda equação. Pronto. Agora é só somar. Letra, a gente não consegue misturar com número. Você tem que juntar as letras. Vou juntar A mais 5A. Com o que dá? 6A? 6A. Beleza. Agora, eu vou somar o E. E menos E. Corta os Quanto que dá? dois. Corta os dois. Se eu tenho E menos E, é 0. Corta os dois. Beleza, então tudo desse lado aqui já foi. Agora aqui. 60 mais 210. 270. 270. Então, o que sobrou aqui? 6A é igual a 270. E agora? O que eu faço? Passa dividindo? Isso. O 6 está multiplicando o A. Então, ele passa para lá dividindo. Eu vou ter A igual a 270 dividido por 6. Sabe quanto que é 270 dividido por 6 de cabeça? Eu não sei não. Então, 270 dividido por 6. 2 é menor do que 6, então pega o próximo, 27. Vamos tentar, vezes 4, 6, 12, 18, 24. Então, o que dá 4? 4 vezes 6, 12, 18, 24. 24. 27 menos 24, 3. Desce o outro 0. 30 dividido por 6 é
5. 5 vezes 6 é 30. 0. Beleza. Então aqui, 45. Então, A é igual a 45. O que é A? Acertos. Acertos. Ele pergunta qual o número de questões que ele acertou. 45. Ah, entendi. Nem precisava fazer o outro. Sabe qual Ele nem precisa fazer o outro. Mas no Enem, muito provavelmente, ele ia te dar, se fazer desse jeito aqui, assim, igual nessa aqui, o jeito mais fácil de fazer era cortando o E. Né, que o E sumiu aqui, você achou o A. Ele ia perguntar a quantidade de questões que ele errou. E como que a gente descobre a quantidade de questões que ele errou? A diferença para 60? Exatamente. A gente sabe que, ó, erro mais acerto mais erro é igual a 60. Só que eu sei que ele acertou 45. Então, se eu tenho acerto, que é 45, que eu sei que eu acabei de achar, mais o erro, é igual a 60. Então, eu passo o 45 para lá, subtraindo. A quantidade de erro é igual o total menos a quantidade de acerto. 60 menos 45. A quantidade de erro é 15. Então, nessa prova de 60 questões, ele acertou 45 e errou 15. Belezinha? Sim. Alguma dúvida nessa questão? Nosso tempo está acabando, não vou conseguir fazer a próxima inteira, mas vamos tentar pelo menos montar o problema da próxima. Que aí a gente resolve na próxima aula isso aqui. Mas tentar pelo menos montar o problema. Vamos lá. No escritório de advocacia trabalham apenas 2 advogados e uma secretária. Como o Dr. André e o Dr. Carlos sempre advogam em causas diferentes, a secretária Cláudia coloca um grampo em cada processo do Dr. André e 2 grampos em cada processo do Dr. Carlos, para diferenciá-los facilmente no arquivo. Sabe-se que, ao todo, são 78 processos nos quais foram usados 110 grampos. Calcule o número de processos do Dr. Carlos. Um monte de informação aqui de uma vez. Mas a gente já... Algumas coisas que tem que a gente já pode ir sublinhando. É aquilo. Sabe-se que ao todo são 78 processos. Isso dá ideia do quê? Vem alguma equação na cabeça assim? Oi? Igual aí, né? Vai ser alguma coisa igual a 78. Isso. Algum total Sim. vai ser igual a 78. Né? E também, ser, ó, já que processo vai ser o A mais o C igual a 78. O A mais o C está chamando o quê? De... André e Carlos. Assim. Então, outra coisa que ele fala aqui é um total de 110 grampos. Então, o que já tem que vir na cabeça, nós vamos ler a questão de novo. Tem que vir na cabeça aqui, a gente tem que prestar atenção. O que são os grampos e o que são os processos? Para a gente montar nossa equação. Vamos lá. Então, nesse escritório aqui, o que ele fala? Trabalha o André e o Carlos. Né? E a secretária. Então, a secretária, ela coloca um grampo em cada processo do André. E 2 grampos em cada processo do Carlos.
Então, ela tem uma pilha de processos lá. Para ela diferenciar, ela vai lá e coloca um grampo nos processos do André e coloca 2 grampos nos processos do Carlos para poder ficar diferente, né? Não ficar misturado os processos deles, né? Aí que ela fala, a questão fala, sabe-se que ao todo são 78 processos e que foram usados 110 grampos. Calcule o número de processos de Carlos. Vamos lá. Primeira coisa, a gente definir nossa variável. O que vai ser nossa variável? O número de processos do Carlos. Exatamente. Esse Então, você vai fazer aquele negócio de multiplicar também, igual você fez o de cima, né? Isso. Assim, Esse aqui, então nós chamamos aqui o número de processos de Carlos. Chamamos de C. Mas a gente precisa de mais uma letrinha. O que seria a outra letrinha? P. Oi? P. P de... Processo. Mas a quantidade de processos eu já sei. São 78 processos. Ó, esses processos, eles são de quem? Do Carlos? Só do Carlos? Não. Do André. Do André. Então a gente tem processo do Carlos e processo do André. Então o que poderia ser a nossa outra letrinha aqui? A. De quantidade de processos do André. Então vamos agora focar nesse aqui. O que seria a nossa primeira equaçãozinha? A mais C igual a 78. Isso. A mais C é igual a 78. Bem, por quê? Ele fala aqui, ó, nesse escritório trabalham 2 advogados, Carlos e André, e tem um total de 78 processos. Bem, se só trabalham os 2, cada um tem um processo, e o total é 78, o que é 78? A quantidade de processos do André mais a quantidade de processos do Carlos. Beleza? E foram usados 110 grampos. Então, esse aí que vai ser, tipo, 1A mais 2 vezes C é igual a 110? Então, ó, a Cláudia coloca 1 grampo para cada processo do André e 2 grampos para cada processo do Carlos. Então, para cada processo do André, é isso aí que você falou mesmo. Ela coloca 1 grampo. E para cada processo do Carlos, ela coloca 2 grampos. E o total de grampos é 110. Então, essa é a Agora nossa deu segunda uma equação. iluminada, né? Para organizar. Agora que já a terceira questão que é desse jeito, já começou a dar uma variada. Mas vocês vão ver que as questões são muito parecidas. Vai mudar o nome do advogado, em vez de ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser... Em vez de ser processo, vai ser idade. Mas a ideia por trás quase sempre é a mesma coisa. Uma ou outra que tem uma coisinha diferente. Belezinha? A nossa aula acabou por hoje. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. E isso aí. Agora é com a Marisa. Aí, Marisa. Obrigada, gente. Boa noite. Estou aqui. Tudo bem, Lucas?